Olá, gente, sejam bem-vindos para mais um episódio de Em Casa. Meu nome é Hannah Adams e eu estou tão feliz que você está aqui hoje com a gente, porque hoje vamos tratar um assunto que eu creio é um dos menos tratados no mundo da igreja e é sobre a alma. A alma é uma coisa que se nós não governamos, se nós não cuidamos da nossa alma, nada em nossa vida vai funcionar, nada em nossa vida vai fluir. Se a alma estiver entupida, a gente vai ter problemas com o resto da nossa vida. E a maioria dos problemas que nós enfrentamos na vida, elas procedem ou elas vêm de uma alma mal cuidada, uma alma desequilibrada. E por ter uma alma mal cuidada, o resto da nossa vida, os nossos relacionamentos, como funcionamos, nosso trabalho, não vai funcionar quando uma alma não é cuidada. Como crentes, e eu fui criada em um povo de fé, num mundo do espírito, e é importante essas coisas sim, mas também esquecemos às vezes que Deus nos deu uma alma. Nós temos uma alma, essa alma é composta pelos nossos pensamentos, nossas emoções, nossa vontade, e se a gente ignora essa alma e não cuidamos e tratamos a alma, a gente vai ver que aos poucos o resto da nossa vida vai estar com problemas, e a gente vai perguntar, mas por que a minha vida não está avançando? Por que eu não estou vendo o romper que eu queria? E a maioria das vezes é porque não tomamos o tempo para tratar a alma. Como eu falei, como crentes, muitas das vezes a gente foca muito no espírito ou na carne, né? A carne temos que controlar, disciplinar, colocar para baixo, enquanto o espírito tem que ser investida, construída, temos que fortalecer o espírito. E sim, ambas dessas coisas são reais e são importantes, e por favor não entenda, eu não estou minimizando a importância de nenhuma dessas duas coisas, porém ainda existe a alma no meio dessas duas. Se você pode imaginar, a alma é como se fosse o elo entre a carne e o espírito. Nós vemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo deixa bem claro como o homem é feito. E isso é importante a gente falar primeiro aqui, porque se você não entende como você foi criado, como que o seu ser está composta, nada do que eu vou falar vai fazer sentido. Então precisamos entender primeiro como você foi feito, como que você é desenhado. E nós vemos aqui, o apóstolo Paulo deixa bem claro em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ele diz: "E agora, que o Deus da paz os torne santos em todos os aspectos, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam mantidos irrepreensíveis até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo." O apóstolo Paulo deixa claro que nós somos seres feitos em três partes. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e vivemos em um corpo. O você real não é essa carne aqui. A Hannah verdadeira não é essa carne que eu posso tocar e ver. E a Hannah verdadeira tampouco é suas emoções, sua vontade ou seus pensamentos. A Hannah verdadeira, o eu verdadeiro, é o meu espírito. Eu sou um ser espiritual. E nós vemos isso confirmado lá em Gênesis, quando Deus diz: "Façamos ao homem em nossa imagem e semelhança." Deus é o que, amados? Deus é um espírito. Então Deus fez ao homem em sua imagem e semelhança. Deus não é carne, Deus não é alma, ele é espírito. E quando ele fez o homem, ele respirou esse fôlego de vida em suas narinas e lhe deu vida. Ele o vestiu com o pó da terra, com essa carne, que é o vestimento, vamos dizer, né, do seu espírito, mas no seu núcleo ele é um espírito. Você é um espírito. Você tem uma alma. Essa alma, mais uma vez, é composta dos seus pensamentos, intenções, desejos, e a sua vontade e as suas emoções estão dentro da sua alma. E a carne, acho fácil a gente entender, é isso aqui, né? A nossa tenda terrena, vamos dizer. Então, entendendo que você é um ser feito em três partes, o que eu quero fazer hoje é dar atenção especial na alma. E como eu falei, a alma é como se fosse o elo entre a carne e o espírito. Se você quiser imaginar desse jeito, nós temos, vamos pensar em três círculos,
em cima do outro, ou um ao redor da outra. No centro é o espírito, é o você mais íntimo, é o você verdadeiro, é o espírito. Fora do espírito, nós temos mais um círculo que é a sua alma e mais um círculo maiorzinho que é a carne. Então, quando você entende isso, você entende que o que conecta a carne com o espírito é a alma, o que conecta o espírito com a carne é a alma. Então, esse elo entre os dois, se não tratarmos ela, se não cuidarmos dela do jeito que Deus ordenou que a gente cuidasse, a gente vai ter problemas na vida e vamos estar buscando soluções nos lugares errados quando não entendemos que Deus desenhou um plano para sua alma. Deus te deu uma alma e não falou, você vai ter que se virar, vai ter que encontrar soluções, vai ter que tomar remédios, vai ter que falar com pessoas, buscar soluções terrenas para tratar a alma. Eu só trato o espírito e eu só te ajudo com a carne. Não! Deus nos deu um plano de ação, soluções, não apenas para o nosso espírito, nosso crescimento espiritual, mas também para o cuidado da alma. E é aqui onde muitos crentes esquecem que Deus nos deu a sua palavra, não apenas para o nosso crescimento espiritual. Eu já caí nessa armadilha, ou essa mentira de pensar, ler a minha Bíblia apenas cuida o meu espírito, mas a minha alma terá que ser cuidada de outras formas, ou terá que ser tratada de outras formas. Mas a realidade é que a palavra de Deus, ela trata o ser inteiro do homem, ela trata todo o seu ser, seu espírito, alma e corpo. E glória a Deus por isso. Então, eu quero já começar te dando uma esperança que a palavra de Deus tem as soluções que você precisa, não apenas para seu crescimento espiritual, para o fortalecimento do seu espírito, mas para o tratar da sua alma. Agora, já que a gente vai focar na alma nesse episódio, eu quero trazer talvez umas imagens para te ajudar a compreender o que é a alma, como que funciona a alma. Então, vamos falar sobre a alma do seguinte jeito. Vamos falar de um mundo interior e o nosso mundo exterior. O mundo interior pode ser composto do espírito e alma, mas vamos só focar na alma nesse episódio. E o mundo exterior é, obviamente, tudo que eu vivo aqui fora. O meu mundo exterior é composto da minha reputação, a minha aparência, o quanto que eu possuo, o que as pessoas pensam de mim. A minha vida exterior é visível e é óbvio. As pessoas acreditam, e muitas vezes erradamente, pessoas pensam que se eu melhoro a minha vida exterior, a minha vida interior vai estar em paz. Mas a realidade é que isso não é verdade. Porque o mundo interior, o que está dentro de nós, e principalmente a nossa alma, que é o que estamos falando hoje, são os nossos pensamentos, nossas ambições, nossas esperanças, intenções e vontade. E o que realmente governa a nossa vida não é a nossa vida exterior. O que governa a nossa vida é o que acontece aqui dentro. É o que acontece aqui dentro. E a minha qualidade de vida exterior é governada pela minha qualidade de vida interior. Estão comigo, gente? E por essa vida interior, ela é invisível, ninguém vê, não é óbvio para ninguém. E por ser invisível, é fácil de negligenciar. E é aqui onde entramos em erro e problemas. Porque o invisível não é óbvio. E a realidade é que pensamos, para melhorar a minha vida, eu preciso melhorar as minhas circunstâncias externas. Mas a realidade é, para melhorar a sua vida, você precisa melhorar as suas circunstâncias internas. Como que está a sua vida interna? E a palavra claramente afirma isso em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Diz assim, acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Quando nós vemos na palavra de Deus o uso da palavra coração, às vezes está se referindo à alma e às vezes está se referindo ao espírito. E muitas das vezes é uma combinação dos dois. Talvez está se referindo a esse mundo interior que nós estamos falando. Outra tradução diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E mais uma tradução, vigie seu coração com toda diligência, pois dele procedem as fontes de vida. A palavra de Deus nos afirma, o que acontece aqui dentro vai dirigir, vai ditar
tudo que acontece aqui fora. E o mundo, né, fora da igreja, pessoas que não têm Cristo, tem tudo completamente ao inverso. Eles pensam, quanto mais eu melhoro aqui fora, quanto mais eu melhoro as minhas circunstâncias financeiras, minha casa, minhas coisas, minha aparência, mais paz eu vou ter, mais alegria eu vou ter, mais sentimento de valor eu vou ter. Mas tudo isso, claro, é uma mentira do inimigo. Ele é um gancho e uma mentira para dizer, sim, se você melhora essas coisas, você vai estar mais feliz, você vai se sentir com mais valor, com mais propósito. Mas o fato é que Deus nos diz, temos que dar atenção para o nosso coração, para a nossa alma, para o nosso espírito. E quanto mais saudáveis e equilibradas essas coisas são, o resto da minha vida fluirá daquela vida que está dentro de mim. E a realidade você pode ter uma vida privada, e quando eu digo privada, eu digo interna. Você poderia ter uma vida interna florescendo, enquanto o resto da sua vida está em ruínas. Tem pessoas que têm vivido momentos de absoluto tumulto, tribulação, provas e situações terríveis, mas ainda andam em paz, em alegria e em amor. Por quê? Porque essas pessoas têm equilibrado e cuidado e tratado o seu espírito e a sua alma. E por ter essas coisas internas equilibradas, nada que acontece aqui fora vai mover-los, vai incomodá-los, vai abalá-los. Eles estão em paz. Por quê? Porque a sua vida interna está equilibrada. E não importa o que acontece aqui fora, eles estão em paz, porque, como a palavra diz, do seu coração procedem as fontes de vida. Agora, mais uma vez eu quero dizer, Deus fez a sua alma, Deus te deu uma alma. Você não foi feito para ser autossuficiente. E, mais uma vez, o mundo te vende essa mentira. Seja autossuficiente, você precisa se cuidar, self-fulfillment, né? de autocumprimento. Mas a realidade é que você não foi feito para ser autossuficiente. Você foi feito para ser dependente do Deus, o seu Criador. Você foi feito para depender dele, para buscar a ele, para ir até ele, para as soluções da sua vida. Mais uma vez, os erros de muitos, e principalmente na igreja, pensamos que as soluções para os meus problemas, seja qualquer problema que tiver, financeira, relacionamento, interna, da alma, da mente, eu busco soluções naturais para problemas que Deus disse, se você me procurar, eu posso tratar. E por quê? Porque Ele nos fez. Ele é o nosso Criador. E como um bom pai, Ele tem as soluções para seu espírito, para sua alma e para seu corpo. 2 João, capítulo 1, versículo 2 diz assim, o apóstolo Paulo diz, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde assim como bem vai a tua alma. O apóstolo João aqui faz a conexão que a tua vida fluirá bem, inclusive você terá saúde física quando a sua alma estiver bem. Pensa nisso. Tem muitas pessoas doentes hoje, fisicamente doentes, porque sua alma está doente. Talvez são salvos, crentes, amam Jesus, oram em línguas, mas ainda assim não tratam sua alma e por ter uma alma doente, o seu corpo físico e seu mundo externo está em ruínas. Então o que a gente faz? Presta atenção nisso. Se a sua alma estiver saudável, nenhuma circunstância externa poderá destruir a sua vida. Mas se a sua alma estiver doente, nenhuma circunstância externa poderá redimir sua vida. E tantas vezes nós temos isso completamente errado e completamente ao inverso. Mas a realidade é que Deus nos deu soluções e as suas soluções são santas, puras e perfeitas. Ele não falha. Ele não falha com o seu espírito, ele não falha com sua alma e ele não falha com o seu corpo. Ele é um bom pai e ele quer cuidar a sua alma. Agora presta atenção nisso. Ao alimentar desejos em nós que se opõem à vontade de Deus para a minha vida, eu danifico a minha alma.
Eu vou repetir, para quem não ouviu, para quem está lá atrás. Ao alimentar desejos que se opõem à vontade de Deus para minha vida, eu danifico a minha alma. Muitas das vezes, nós fazemos a pergunta, mas por que está acontecendo isso? Por que estou vivendo o outro? Por que isso aconteceu? E não entendemos que temos alimentado, seja por pensamento, seja por ação, seja por palavra, coisas, desejos que nós temos, ou anseios, ou esperanças que não concordam com a vontade de Deus para a nossa vida. E por alimentar essas coisas, eu danifico a minha alma fica com rachadura, né? Rachada, danificada. E nós precisamos acordar para essa realidade, primeiro nos arrepender e voltar para aquilo que Deus nos ordenou. Agora, vamos continuar aqui. Outra coisa, não apenas alimentando desejos que se opõem à vontade de Deus, mas pecado também causa a desintegração da alma. E pecado aqui, não apenas, claro, pecados como pecados sexuais, ou roubo, ou né, coisas terríveis, feias, mas pecado também pode se tratar de desobediência. Pecado também se trata de orgulho. Pecado, egoísmo, pecado, não seguir a voz do Espírito Santo. Ele dá uma direção e eu faço outra coisa. Isso é pecado também. Então, pecado é mais uma área onde, se você não tiver cuidado com sua vida, você vai estar destruindo a sua alma. Muitas vezes pensamos, como crentes, que pecado é apenas contra o meu corpo. Se eu peco, é a carne que está pecando, ou é a minha carne que me leva a pecado. Mas eu não entendo e eu não estou ligada ao fato que esses pecados, sejam grandes, sejam pequenos, sejam consistentes, seja né, cada semana, sei lá, elas estão também afetando e, como eu falei, desintegrando a minha alma. Aos poucos vai estar matando a minha alma. E se eu não, mais uma vez, se eu não alinho a minha alma a como Deus ordenou, como Deus desenhou, eu vou ver ela sofrer, eu vou ver ela adoecer. E então que a gente vai começar a ver problemas na vida. A necessidade da alma não é de mais inteligência, não é de mais talento, não é de mais animação na vida, mais alegria na vida. A necessidade da nossa alma, como Deus ordenou ela para ser, é profundidade. Pega isso, gente. Tua alma não precisa de mais inteligência, não precisa crescer em seu conhecimento mental. Sua alma não precisa de talento. Claro, é bom ter essas coisas, mas não é a sua necessidade primordial. O que ela precisa é profundidade. O que a gente vê? Salmos 42, eu amo esse capítulo. E diz assim, como a corça anseia pelas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. E o salmista continua fazendo a pergunta, por que você está tão abatida, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Aqui está, gente, a resposta de uma alma adoecida, triste e abalada. Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. E continua dizendo, porque o abismo chama ao abismo. A nossa alma deseja profundidade. E eu acho isso uma realidade mais do que nunca na geração que estamos vivendo, uma geração tão rasa, tão superficial, tão carnal. Estamos vivendo uma época e um momento na história tão carnal. E não percebemos quão doentes as nossas almas têm se tornado, mesmo dentro da igreja. E nós precisamos tratar a alma. E pega isso, gente. Se o diabo não pode te fazer pecar, ele te fará ocupado. Porque, de qualquer maneira, a sua alma vai murchar. Alguém precisa disso. Eu precisava disso. Se o diabo não pode te fazer pecar, ele vai te fazer ocupado. Ele vai encher a sua vida com tanta coisa, que a sua alma não terá o tempo para procurar a profundidade que ela precisa. E de onde? Do seu Criador. Então, qual é a solução? Como podemos tratar uma alma desequilibrada, ou doente, ou quebrada?
Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Eu vou parar aqui rapidamente. Igreja, crente, não procure as soluções que o mundo procura para consertar a sua alma. Não faça. E a palavra nos diz, não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. O que eles fazem para tratar sua alma? Não faça. Não é para você fazer, não é para você imitar, não é para você fazer igual a eles, porque não vai dar certo, porque não é assim como Deus ordenou que você cuidasse da sua alma, como Deus ordenou para você cuidar da sua alma. Continuamos. Deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Olha o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. Ele diz, número 1, não faça o que outros fazem para consertar a sua alma. Não siga o plano de conserto que outros fazem para cuidar e tratar e curar a sua alma, porque não é como Deus instituiu. Ele diz, deixem que Deus... E é aqui onde tantos crentes não estão dispostos, ou talvez nem tenham paciência ou a maturidade, vou até falar, de permitir que Deus os trata. Nós queremos soluções rápidas, tangíveis, que dá para, de alguma forma, quantificar. Mas é exatamente o pecado que o povo de Israel entrou quando disse, eu quero um rei, nós queremos um rei, um homem para nos governar, para nos liderar. E Deus está lhe dizendo, mas eu sou seu rei, eu sou seu Deus, eu estou aqui para liderá-los e ajudá-los e guiá-los e lhes dar direção. Mas o povo disse, não, nós queremos um homem, queremos que ele esteja aqui fisicamente, queremos dar impostos para ele, coroá-lo e nos submeter a ele. Não acho muito diferente o dia de hoje, quando dizemos, eu quero que a minha alma seja tratada por isso, aquilo, porque é assim como os outros povos fazem, assim como... E o povo de Israel falou assim também, nós queremos ser como os países ao nosso redor, que tem um rei. Queremos ser como o mundo, que eles têm rei, por que nós não podemos ter rei? E Deus está ali dizendo, mas eu sou seu rei, eu estou aqui para te ajudar e te guiar. Mas o que acabou acontecendo, você sabe a história. Deus lhes deu um rei porque eles queriam um rei. Então ele falou, então bom, vocês terão um rei, mas haverá consequências por essa decisão. E ele deu uma lista das consequências e viveram essas consequências. E não acho muito diferente como nós tratamos o cuidado da nossa alma. Ele diz, não faça o que o mundo faz para cuidar a alma. Por quê? Porque Deus está dizendo, eu estou aqui. Eu quero tratar sua alma. Eu quero cuidar e curar e sarar e trazer o bálsamo que eu tenho para você. Só se dispõe, só se abre, só se submeta ao que eu tenho. E ele diz, e eu farei, porque olha a promessa. Ele diz, deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar. De onde vêm os nossos pensamentos, gente? Acabamos de aprender. Da alma. A alma tem os pensamentos. A alma é o que governa o que eu penso, o que eu medito aqui dentro, dia após dia, desde que acordo de manhã até que deito à noite. Os seus pensamentos. Eu até vou ir um pouco além aqui. Seus pensamentos ditam sua vida. O que você pensa dia após dia, 24 horas, não 24 horas que a gente não está acordado tanto tempo, mas durante o meu dia, o que eu penso ao longo do dia vai ditar a minha vida. E se eu não permito que Deus me transforme por meio de uma mudança, ou seja, Deus está dizendo, você precisa mudar como você pensa. Como você pensa está acrescentando valor para sua alma ou desintegrando a sua alma. Como você pensa está trazendo saúde para a sua alma ou está adoecendo a sua alma? Pensa nisso, gente. Seus pensamentos vão ditar a saúde da sua alma. Seus pensamentos, o que você... E quando nós vemos a palavra de Deus, usa a palavra meditar.
O que você medita é o que você está pensando e repensando, como se você estivesse mastigando aquele pensamento, uma e outra vez. E Deus está dizendo, deixa que Deus. Como que Deus vai transformar o meu modo de pensar? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando eu leio a palavra, medito na palavra. O que seria meditar na palavra? Seria pensar na palavra. Eu penso em versículos, eu relembro versículos, eu leio uma e outra vez e eu mastigo e eu permito que ela entre profundamente na minha alma. É assim que vai transformar o meu modo de pensar. E olha a promessa, o que vai acontecer como resultado de permitir a Deus mudar o meu modo de pensar? Ele diz, a fim que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Você quer saber como transformar a sua alma, como começar a curar sua alma, a tratar as rachaduras, a doença da sua alma. Começa aqui. E eu sei, já posso ouvir a típica pregadora que fala, lê a palavra, ora mais. Você quer verdades? Ou você quer só algo novo para coçar seus ouvidos? Você quer algo bonito e inovador e revolucionário que de alguma forma, uau, nossa, que revelação. Não, a realidade é que a igreja se cansou em apenas fazer o que a palavra diz. A igreja se cansou em apenas buscar as soluções que Deus ordenou para ela. Igual como o povo de Israel se cansou em ter a Deus como seu rei. E disseram, não é suficiente para mim. Eu quero mais, eu quero algo tangível, alguém que eu possa ver, algo que eu possa tocar, algo que eu possa me submeter. Então, buscaram suas outras soluções. E Deus disse, ok, pode, mas não é a minha vontade perfeita para você. Se você quer a vontade perfeita de Deus para sua alma, eu quero te encorajar a número 1, arrependa-se. Arrependa-se se por algum motivo ou outro, não importa o motivo, você chegou a pensar que a palavra de Deus e oração não são suficientes. Que de alguma forma isso não realmente vai tratar o que você está vivendo. Não, mas a minha situação é diferente, eu preciso de mais. Isso não é suficiente para mim. Nossa, só se ouça dizer essas coisas. Você está dizendo que Deus e sua palavra não é suficiente para tratar o que você está vivendo? Não há situação além do alcance da mão poderosa de Deus. Não há problema mental, não há problema da alma mais poderosa ou mais grande que Deus não pode tocar, tratar, curar. Não existe. E se nós, em nosso orgulho ou ignorância, temos pensado que de alguma forma eu preciso outras soluções, então precisamos nos arrepender. Nos arrepender e dizer, Senhor, me perdoa. Me perdoa por ter pensado que você não é suficiente, que tua presença não basta. Gente, só veja quão longe temos chegado. E como Deus tanto quer tratar a alma do seu povo. Ele quer tratar a alma dos seus filhos. Então, primeiro, se arrependa. Deixa que Deus te renove. Se submeta mais uma vez para a palavra de Deus. Se submeta mais uma vez para a leitura da palavra. Não apenas ler para ler e cumprir algum requisito espiritual, mas leia como se fosse a receita da sua alma. Leia a palavra como se literalmente fosse a receita para a sua alma. Deus está dizendo, a minha palavra pode curar sua alma. A minha palavra pode tratar qualquer doença, qualquer rachadura, qualquer trauma. Ele é suficiente e a sua palavra é suficiente para tratar. Então, número 1, arrependa-se. Número 2, volta para a palavra. Volta para a palavra, volta com olhos novos. Volta com um coração novo. E você pode dizer, mas como eu faço isso? Davi disse, Senhor, renova em mim a alegria da minha salvação. Ao longo da nossa caminhada cristã, vão haver momentos onde a gente vai precisar dizer, Senhor, eu perdi vista. E o que Jesus disse para a igreja de Éfeso em
Apocalipse, ele disse: vocês se esqueceram do seu primeiro amor. Volta para se lembrar de quanto você me amava. Volta para se lembrar de quanto a minha presença era suficiente para você. Volta para apenas me adorar por querer estar comigo. E quando fazemos isso de coração sincero, arrependido e humilde, o poder de Deus tocará a sua alma como nenhuma solução humana poderá. E número 3, ora. Apenas ora. E principalmente eu quero encorajar você, se você é batizado no poder do Espírito, ora em línguas. A palavra nos diz que quando oramos em línguas, estamos orando a vontade perfeita do Pai. Perfeita do Pai. Às vezes, quando eu oro em inglês ou português, eu posso orar, talvez misturar coisas erradas. Minha opinião, meu desejo, minha agenda das minhas orações. Mas quando eu oro em línguas, a palavra diz que eu estou orando a vontade perfeita do Pai. Então, não tem margem de erro ali. Não tem chance de errar ali. Melhor orar em línguas, claro, devemos orar em inglês ou português, né? Devemos cantar hinos e cânticos espirituais, mas também orar em línguas. Porque quando eu oro em línguas, eu estou orando a vontade perfeita do Pai. Para minha vida, para minha família, para qualquer circunstância que eu estou passando. Então, se cumprirá. Amém, gente? Eu espero que isso tenha te ajudado. Isso tenha sido uma coisa que tenha estado muito pesado em meu coração. Eu queria muito compartilhar isso com vocês. E eu sei que com certeza a gente vai voltar nesse tópico em outros momentos, mas para meio começar essa conversa aqui, eu quero só te encorajar. Não há problema ou doença ou trauma da sua alma que Deus não poderá tocar. Não está tão longe demais, não é grande demais, não é problemático demais, não está quebrado demais para a mão de Deus tocar. Ele pode tocar, Ele quer tocar. E Ele está disponível para transformar a sua vida. Eu oro que vocês sejam abençoados. Deus abençoe e até a próxima.